Bom dia, tudo bem? Hoje na aula de português nós vamos trabalhar algumas atividades e elas se encontram nas páginas 54 e 55, depois a 66, a 68 e depois a 71. Então, a prof quer deixar um pequeno, assim, uma pequena observação. Sempre que vocês estiverem ali lendo, tentando resolver as atividades do livro, primeiramente, vocês devem ler todas essas páginas que a prof aqui citou. Por quê? Essas páginas que eu citei, elas se encontram nesse cronograma aqui, ó. Então, fica aqui nesse cronograma. Todos os alunos têm esse cronograma para, assim, estarem resolvendo as atividades conforme, né, os dias da semana, certo? E também é assim, ó, quando você começa a fazer uma atividade, às vezes você começa a ler e já começa a responder. Mas, se você ler até o final, você vai começar a descobrir algo que você, lendo e resolvendo, não conseguia resolver. Então, o prof vai deixar essa dica. Primeiro, ler tudo o enunciado, o texto, ou se é uma atividade, né, é uma história em quadrinho, ou se é um texto, ou se é para reler, tudo. Primeiro, ler todinho a atividade. Depois daí, começa novamente a fazer. Vocês podem perceber, vocês irão perceber que vai se tornar mais fácil o exercício, vocês entenderão melhor, certo? Então, vamos lá. Vamos lá para a página 54, que diz assim: pontuação e numeração. Releia este trecho. Então, você vai ler esse trecho novamente, porque você vai resolver as atividades com mais facilidade. Então, a frase apresenta as informações sobre segurança. Que sinal de pontuação é utilizado para separar as diferentes informações? Circule-o. 2. Escreva as frases a seguir, substituindo as imagens por palavras e usando a pontuação adequada. Letra A e B. Depois assim, que pontuação você usou para separar os elementos da frase? Ponto e vírgula, vírgula ou ponto final. Aqui diz assim, a vírgula é um sinal de pontuação usado para separar palavras, expressões ou ideias em uma enumeração. Vamos lá para a página 55. 3. Reescreva as frases colocando vírgula para separar os elementos em sequência, da letra A até a letra F. A 4 diz assim, ó: na atividade anterior, os dois últimos elementos de cada frase não são separados por vírgula. O que liga esses elementos? Aqui diz assim: quando há vários elementos de sequência, o último deles geralmente é separado do interior por E. Agora, lá para a página 66, que diz assim: texto puxa texto, história em quadrinhos. 1. Leia esta história em quadrinhos escrita por Laerte. Aí depois diz assim: 2. Essa história tem título? Explique sua resposta. 3. Quantos quadrinhos formam esta história? 4. Quais personagens compõem a história? Agora, lá na página 67. 5. Onde os personagens estão, ou seja, em que local ocorrem as ações? 6. Observe novamente os dois primeiros quadrinhos. Letra A. O que o morcego está segurando? Letra B. Sobre que aparelho está a Lola? 7. Releia as falas do Haroldo e Lola, esses primeiros quadrinhos. Ao ler esse diálogo, podemos imaginar que algo foi combinado entre os personagens? O que deve ter acontecido antes dessas falas? 8. Releia agora o segundo e o terceiro quadrinhos. Letra A. Aí a letra B. No alto do terceiro quadrinho, há a fala de um dos personagens. De quem é essa fala? Como você descobriu? 9. Escreva um texto narrativo recontando os fatos que ocorrem entre o primeiro e o terceiro quadrinhos. Agora vamos lá para 68, que diz assim:
Preencha as lacunas do texto. Cada quadrinho é um registro de um instante da narrativa. Entre um quadrinho e outro, ou seja, entre um momento e outro da narrativa, o leitor precisa deduzir ações que ocorrem com os personagens. 10. Releia agora o penúltimo quadrinho. De quem é a fala que aparece neste quadrinho? B. O que você imagina que esse personagem faz no momento da fala já? No momento que fala já. C. Por que há um risco branco atrás da andorinha? O que ela indica? O que ele indica? Letra D. As gotinhas de água deslocadas no lado direito do chuveiro dão a ideia de quê? Aqui nós temos duas alternativas. 11. Releia o último quadrinho desse momento e o leitor passa a entender o momento das ações dos personagens. Que motivo é esse? Aqui diz assim: nas histórias em quadrinhos, o leitor constrói a narrativa observando tanto as falas dos personagens quanto os desenhos, os quais identificam o local das ações, evidenciam os movimentos dos personagens, revelam os sentimentos e as emoções deles, entre outros elementos. Esse texto aqui explicou tudo, hein, galera? Vamos então para a página 71. Vírgula em vocativo. Releia as falas dos personagens, daí você vai reler. Aí a letra A e a letra B. Depois a letra C diz assim: qual é o sinal de pontuação que separa o nome da pessoa do restante da frase? Pinteu. Aí diz aqui, ó, é chamado de vocativo o termo ou a expressão usados para se dirigir à pessoa com quem se fala. O vocativo é separado do restante da frase por vírgulas, como aqui nesse exemplo, né? 2. Recria as falas finais dos personagens utilizando vocativos. 3. Escreva uma frase com o vocativo recomendado a alguém que os banhos devem ser rápidos. Então, crianças, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.